Podcast Rural. Podcast Rural. No seu podcast rural, a gente está falando sobre CAF. A prosa é com o extensionista da Emater Minas, Fábio Barbosa. Fábio, você me falou que o primeiro CAF tinha o CAF e o CAF Pronaf, né? Então tinha um só para comprovar que aquele cidadão é agricultor familiar e o outro que daria então acesso. Hoje é só o CAF 3.0. Além dessa diferença aí de dois documentos agora um só já vale, quais são as outras diferenças que tem do antigo CAF para esse 3.0? Isso. Uma das principais diferenças é a comunicação entre instituições. O outro CAF era um documento que a gente pedia uma série de documentos para o produtor e a gente tinha que anexar cada documento para comprovar. Cada fala do produtor, cada alegação dele, a gente comprovava com um papel e anexava e no final fazia uma declaração de veracidade. Hoje essa comunicação melhorou. Então já tem uma comunicação melhor com o INSS, já tem uma comunicação melhor com a Receita Federal. Então alguns documentos, por exemplo, o de área também. Mas assim, isso também, para essa facilidade funcionar para o produtor também tem que estar com as informações em dia nas outras instituições. Porque chega lá no momento de eu verificar a área do produtor lá no sistema do CAF 3.0. Eu vou clicar um botão. Se ele estiver regular na instituição, só vai aparecer para mim lá o documento que ele tem a área e está regularizado naquela área e o documento. No caso do INSS é a mesma coisa, mas por isso que tem que tomar alguns cuidados, tentar até esclarecer para o pessoal, porque como existe aquele critério que a gente falou da renda, que tem renda de fora, a aposentadoria que não é rural cai naquele mesmo processo, trabalha contra a renda que está dentro da propriedade. Então, vamos supor, o produtor foi lá para fazer a aposentadoria rural dele, que ela, na hora de eu lançar lá, ela nem vai aparecer como renda, então não trabalha contra o produtor rural, mas na hora do INSS, em vez de colocar a aposentadoria rural, foi jogado o código de aposentadoria por idade. Aí, se o produtor está em condições de vulnerabilidade, em condições difíceis lá, às vezes fica até difícil ele conseguir enquadrar. Vai enquadrar porque vai enquadrar só se ele tiver os R$1.000, que aí tem o rebate de R$1.000, um salário mínimo durante 12 meses, o rebate já elimina, né? Mas se a pessoa tiver uma aposentadoria, por exemplo, uma aposentadoria aqui do município, é um pouco mais, e os 20 mil não conseguiu o rebate, o cara ganha lá R$35.000 no ano de aposentadoria, e for lançado errado lá, então pode ser que dê problema. Entendi, estou entendendo. Chegou um questionamento muito interessante aqui do nosso ouvinte Jaziel. Eu trabalho em parceria na fazenda com os proprietários. Tem todos os documentos pedidos. Agora eu estou querendo também entrar para a agricultura familiar, para ter o CAF, né? Ele pode ter acesso a isso e como que seria? Pode ter acesso, ele tem que apresentar o contrato de parceria, né, e enquadrar nos outros critérios que a gente já falou aqui. Ele vai conseguir fazer o documento. O CAF agora, o que ele está querendo alcançar, ele quer universalizar, ele quer cadastrar todo mundo que tem a possibilidade de ser cadastrado no CAF. Então, essa questão documental para comprovação de exploração de área abriu bastante. Pode haver alguma particularidade no que a instituição credenciadora, que quem faz o CAF, pedir lá na hora de fazer o documento, de acordo com a região, né? Pode ter algumas diferenças. Mas, basicamente, declaração de posse, contrato de arrendamento, contrato de anuência, escritura, matrícula, ITR, CCIR, vai funcionar para fazer o CAF. Legal. Bom, são diversas possibilidades, né? E aí só quando o produtor vai
diante de um extensionista da Emater, por exemplo, vai trazendo todas as informações, vai respondendo todas as perguntas, é que vai saber, olha, dá, não dá, dá, mas precisa desse e daquele documento, precisa regularizar isso aqui. Às vezes demora um pouquinho mais, mas o importante é sentar à frente de um extensionista, de uma pessoa que é agente para poder fazer isso. No caso de Paracatu também tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que realiza, né? E dos produtores. E dos produtores também realiza o CAF. Tem que pagar alguma coisa? Não, uma das características principais do CAF é a gratuidade. O produtor não vai pagar nada para fazer, fazer o documento, para ter esse documento emitido. E ele é, uma coisa que eu esqueci de mencionar, ele é válido por 3 anos. A CAF, um tempo atrás, valeu por 2, agora, com a mudança, agora é 3 anos que vale o documento. Entendi. Bom, quando vence, nesse caso, CAF 3.0, automaticamente ele é renovado ou a pessoa tem que voltar? Como eu disse, muitas das informações é um retrato da situação atual do produtor. Então, se ele comprou ou vendeu terra, atualiza o documento. A mudança de renda, atualiza o documento. Então, não vai ser automático, não. Algumas questões estão acontecendo automaticamente na transferência para o 3.0, que é questão de assentados de reforma agrária. A ideia... O sistema ainda está muito no início, tem 2 semanas que lançou, então ainda está cambaleando um pouco. Mas a ideia é que o assentado já tem automaticamente o CAF já pronto. É claro que na hora que ele for acessar financiamento ou acessar algum programa do governo, provavelmente ele vai ter que atualizar uma coisa ou outra. Entendi. O importante no caso é realmente o produtor já buscar isso logo, porque não vou precisar, não tal. Você tem uma propriedade rural? Vai lá, senta, conversa, fala, olha, eu posso. E já vai conversando, trazendo as informações, porque vai que dá. Vai que dá. Né? Mas eu não vou utilizar, mas é um documento, comprova que você é agricultor familiar. Isso. Né? Se ainda não é aposentado, por exemplo, é um comprovante para aposentadoria rural. Justamente. Não é? É um documento que comprova, eu sou agricultor, eu sou produtor rural. Não é? Não, justamente. Se a pessoa tem a possibilidade, e a gente tem esse problema aqui, que já que a prefeitura utiliza o CAF como um filtro aí para atender a agricultura familiar, toda época de fornecimento de benefício enche o escritório. E o documento não é uma coisa rápida para fazer, ele melhorou muito em comparação ao outro, mas ainda assim não é uma coisa que você vai só estalar os dedos. Entendi. Então o interessante é procurar mais cedo, que aí você vai estar apto, chegou o benefício, você já vai estar apto a receber. Uma curiosidade minha, o produtor rural, quando tem então já, meu CAF, já estou até com 3.0, ele tem algum aplicativo no celular para ele poder acessar, fazer alguma movimentação, ou é site, ou ele não tem acesso àquelas informações? Não. Ele pode fazer mudanças no cadastro dele sozinho, ele mesmo, vendi uma parte da minha terra, vai lá e registra. Existe alguma coisa assim? Existe o site, tem a parte da informação do CAF que é pública, que a pessoa vai acessar o site lá, ela vai ver o extrato do documento dela, é claro, devidamente censurado, questão de CPF, nome e tal, mas alterações, por enquanto, é só a rede credenciada. Aí ele vai procurar a rede credenciada da cidade dele para fazer essas atualizações. Entendi. No caso, você falou que é interligado às instituições, né? Ele fez, por exemplo, então uma venda, automaticamente teve que fazer uma alteração lá no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Quando ele vai, por exemplo, lá na Emater, e automaticamente essa informação já muda lá no CAF dele, já que é interligado? Não, porque o CAR não é um documento de área, não é um documento de terra. Sim. O CAR é um cadastro ambiental. Então, ele não vai interferir, porque o que a gente está buscando lá é o comprovante de que a pessoa detém a posse daquela terra. Então, como o CAR não é documento de terra, no máximo, a gente pediria o CAR para a pessoa, porque a gente precisa das coordenadas da propriedade. Aí tem lá, a gente pede e já anota, facilita. Entendi. O produtor rural decidiu parar com a atividade, ele já tem o CAF 3.0.
Na hora da venda, ele pode transferir esse CAF para o novo proprietário? Não. O novo proprietário vai fazer o processo dele. Entendi. Vida nova. E o outro CAF da outra pessoa fica lá inativado. É informações que vai ficar para o governo federal utilizar de uma forma ou de outra. Ótimo essa questão da inativada, porque aí eu vou te trazer uma outra pergunta para você responder no outro bloco. Quando é que fica inativa e se está inativo, o que eu preciso fazer para reativar? Então não sai daí não, é já já. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não o conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.